Tese 12. Nome, mesmo sendo flexível, jamais efetua concordância com outro nome. Ou seja, nome não concorda com nome. Após analisar o papel sintático do tradicional substantivo, o autor sustenta que esse nome, embora seja uma palavra flexível, jamais realiza concordância com outro nome. A própria definição sintagramatical do nome já exclui a possibilidade de um nome concordar com outro nome, pois, segundo seu conceito, nome é a palavra que ocupa ou pode ocupar a posição 1 da fórmula da oração e tem ou pode ter determinantes concordantes. Assim, o nome pode ter concordantes, mas ele jamais efetuará concordância com qualquer outro termo. Os exemplos dados pelo autor vão deixar clara a tese. Amigo, temos uma tese importante sobre o nome. O nome é uma palavra variável, flexível. Esta palavra faz concordância nominal com o ser que representa. Mas nome, mesmo sendo determinante de outro nome, mesmo sendo flexível, ele tem uma posição de não concordar com outro nome. Nome não concorda com nome. E nós vamos levantar exemplos assim abundantes que comprovam isto. E ao dominar este fato, vocês vão ter explicações óbvias para muitas regras gramaticais sobre a concordância. Vocês vão ter a macronorma da concordância. Vamos ver tudo isso? Vamos lá. Já definimos em teses anteriores ou em demonstrações anteriores, em exposições anteriores, que é o nome. Nome é o ocupante da posição 1 da fórmula da oração. Tem ou pode ter determinantes concordantes. Bem, semanticamente, é a palavra que representa, que nomeia os seres que vivemos no nosso mundo, ser real ou ser imaginário. Nome, então, é um líder dentro da oração. O outro líder é o verbo. São os dois polos importantes dos textos, nome e verbo. Nome nomeia os seres, as coisas do mundo e cria o grupo nominal. Verbo é aquele que diz alguma coisa. Vejamos assim, adiante, exemplos e deixando cada vez mais claro. Macronorma do nome já vimos. Alguém poderia dizer que é discussão puramente acadêmica afirmar que nome, mesmo quando determinante, jamais se flexiona para concordar com outro nome. Não é discussão puramente acadêmica, não. É assim que funciona na língua. Cabe deixar claro que se trata de uma regra inata na estruturação de textos, com vigência secular. O domínio dessa macronorma gramatical simplifica consideravelmente a compreensão de muitas micronormas que são passadas aos alunos nas aulas sem qualquer explicação etiológica e teleológica. Etiológica significa dizer o porquê e teleológica para quê. Manda-se decorar e pronto. Urge que a lógica que envolve o ensino gramatical seja o fundamento de cada aula, com demonstrações claras que realmente levem a compreender as orientações gramaticais. Nesse sentido, o grito inicial ocorreu em 1976, quando o movimento neodidático da língua portuguesa, criado pelo autor e coordenado pelo Centro de Estudos Gramaticais do IPUC, pôs em debate nacional a Carta Magna da Língua Portuguesa. Na capa do impresso estampava seu lema: em busca de uma gramática objetiva e de uma didática moderna. Nesse documento estão praticamente todas as preliminares da neodidática. Sobre a concordância que entra aqui como foco desta tese, nós temos que dizer alguma coisa. Então está aqui. Sobre a concordância existem lúcidas explanações em algumas obras já publicadas pelo autor deste trabalho.
A Carta Magna da língua portuguesa traz importantes bases para o desenvolvimento da tese da concordância. Sintagramática e bases gramaticais multilingües também enriquecem as teorias aqui postas. Aqui, este item 12 da Carta Magna vale a pena ler. Concordância, linguisticamente, é sinal morfossintático que se fixa no final das palavras flexíveis, as palavras variáveis, né? E tem por finalidade auxiliar a identificação do binômio determinante e determinado. Pela concordância, nós vemos que existe determinante e determinado entre duas palavras, mas o nome vai estar presente. Cuidado! Em português, há apenas um comandante de concordâncias. O nome é chamado de substantivo. É o único comandante de qualquer concordância. O verbo confessa ser subordinado e determinante do nome sujeito, efetuando com esse concordância verbal. O adnome nato, nato aquele que está assim no dicionário, né? Está considerado nome, substantivo no dicionário. Então, o adnome nato, flexível e apreposicionado, sem preposição, revela ser subordinado e determinante do nome, realizando concordância adnominal com seu substantivo, com seu nome, né? A característica morfossintática da concordância foi exposta nas elucidações do item 10, claro, da Carta Magna, onde se versaram os 3 elementos sintáticos que auxiliam a interpretação objetiva da frase. Nós chamamos esses 3 elementos sintáticos, numa tese anterior, de identificadores sintáticos. A concordância é um dos 3 identificadores, né? Realmente constitui sinal de identificação do binômio determinante e determinado. Assim, se um verbo estiver na terceira pessoa do plural, concluímos que ele está determinando um nome que também está na terceira pessoa do plural. Sua determinância, neste caso, não pode incidir sobre um nome da terceira pessoa do singular. Se uma palavra de natureza adnominal estiver no feminino singular, evidentemente estará determinando um nome que também se apresenta na forma feminina singular. Os nomes, as coisas do universo é que são os alvos e os comandantes da concordância. Todas as desinências, instrumentos de concordância, desinências são instrumentos de concordância, lembrem-se, fazem correlação com nomes, efetuando ou provocando concordâncias. O pronome, logicamente, desempenha todos os papéis do nome, daí pronome no lugar do nome. Portanto, tudo quanto se disse do nome pode se afirmar do pronome. Vejamos aqui um detalhe, porque nós logo temos que cair na tese, no foco da tese. Nome, mesmo sendo flexível, jamais efetua concordância com outro nome. Ou seja, nome não concorda com nome. Mas vamos ver aqui mais um detalhe. Quando na estruturação de textos desaparecer a virtude identificadora proporcionada pela concordância, a colocação passa a assumir papel decisivo no reconhecimento dos polos determinado. Vejam-se os exemplos e a inconcordância do nome que determina o nome e o papel decisivo da colocação. É claro, a colocação muitas vezes passa a ser importante. Isso acontece muito no inglês. O inglês não tem concordância adnominal, por isso que o adnome, o adjetivo, sempre se coloca antes do nome, que é por aí que nós vamos identificar. Mas no português podemos colocar o adnome antes ou depois. Mas quando um nome determina outro nome, já muda. Vamos ver a tese aqui. Compramos terno cinza. Olha o nome aqui, terno cinza, grupo nominal, né? Compramos terno cinza. Observem bem que aqui cinza é um nome. Cinza é aquele pó. O adnome seria cinzentos. Terno cinzento, só que aqui temos um nome que determina outro nome, então não há concordância. Ó, compramos terno cinza.
Nome não concorda com nome, mesmo sendo determinante um do outro. Esse cinza tipifica, é determinante de termos e não concorda. Moro no prédio laranja. Olha, laranja, termina em A, se fosse alaranjado, aí sim. Mas laranja é um nome, está assim no dicionário, é substantivo, laranja é uma fruta, é uma coisa. E é determinante de prédio, tipifica o prédio. Nome não concorda com nome, mesmo quando um determina o outro. Esta terra é um paraíso. Olhem aqui um predicativo, ele é determinante de terra. Esta terra é um paraíso, essa terra é um paraíso. Temos verbo de ligação, que deixa bem mais forte essa determinância. Mas observem, feminino singular e masculino plural. Nome, mesmo quando determina outro nome, não flexiona. Os dois são flexíveis, né? Aqui existiria o adjetivo paradisíaco, que nós não estamos usando aqui. Usamos o nome paraíso. Aquelas máquinas, fator de produção, não podem ser leiloadas. Observem aqui o nome que nós chamamos de aposto. Aquelas máquinas, faltou um S aqui, ó, né? Faltou um S. Vamos corrigir na próxima edição. Né? Fator de produção, nome que determina máquinas, nome que determina outro nome, não concorda. Continua sendo masculino e isto aqui feminino, né? E a regra, nome não concorda com nome. Vamos lá. Esse credo gramatical é conservado, inclusive, pelo nome que integra o adnome composto. Vejam bem, nos substantivos compostos, né? Observem, tecidos verde-mar. Aqui já é adnome, adjetivo composto, né? Aqui é adjetivo composto. Tecidos verde-mar. Observem aqui o que é que nós vemos. Primeiro, tecidos realmente é um nome. Verde, aqui, ele é um adnome, mas o primeiro elemento de um adnome composto, isso que funciona como adnome, não flexiona porque vem um outro elemento que aperta, evita este S, né? Bom, e este mar aqui vai flexionar-se para concordar com verde? Não. Por quê? Porque só um nome é capaz de fazer outra palavra concordar consigo. Aqui, Casas Rosa Choque. Interessante. Casas Rosa. Este rosa é um nome que determina casas, tipifica a casa, e esse choque tipifica a cor rosa. Mas choque é um nome não concorda com nome. Talvez vocês sozinhos, parando, examinando, consigam tirar, assim, no fundo, a existência desta regra. Nome, mesmo sendo flexível, jamais efetua concordância com outro nome. Ou seja, nome não concorda com nome. Nome não concorda com nome. Este nome aqui, tá? Mesmo um sendo determinado do outro, aqui está bem claro, nome. Esse determina este. Os dois são variáveis, porque existem rosas, choques, né? Bom, semelhantes normas são simples, fáceis e constantemente confirmadas nos textos. Não são impostas, elas existem e vigoram na língua viva. Ninguém as criou, nasceram ao natural, sozinhas, espontaneamente. As que a gramática tradicional impõe é que parecem ter interferência prescritiva, artificial. Portanto, os concordantes na nossa língua são 4. O verbo que concorda com o nome sujeito. O adnome nato que se harmoniza com o nome determinado. O pronome que copia as desinências do nome substituído. O nome que ajusta sua desinência com o ser ou seres nomeado ou nomeados. Nesse último caso, não se trata de identificar os polos determinado, mas de revelar claramente a ou as
coisas, né, nomeadas. Vejamos aqui os 4 tipos de concordância que já foram dados, mas vamos aqui relembrar e principalmente observar que só o nome é que comanda a concordância. Concordância verbal é aquela que o verbo faz com o nome os 2 técnicos examinaram a obra, concordância verbal. Concordância adnominal é aquela que o adnome, o adjetivo, faz com o nome. As casas amarelas pertencem ao Estado. Casas amarelas, concordância adnominal desse adnome com o nome. Olhem as desinências efetuando concordância, as desinências efetuando concordância. Concordância pronominal, o pai e a mãe compareceram, ela estava nervosa, ele um tanto tranquilo, ambos, porém, eram culpados. Pronome e pronome. Este pronome, pela concordância pronominal, eu vejo que substitui mãe. Ela estava nervosa, era a mãe que estava nervosa. Este ele um tanto tranquilo. Quem é que estava tranquilo? Eu vejo que é pai, masculino singular, concordância pronominal do pronome que é substituinte com o nome pai que é substituído. Ambos, porém, eram culpados. Ambos está representando os 2 nomes. É um pronome que representa os 2 nomes. E, como a gramática diz, e aqui ela tem razão, o pronome vai para o plural e predomina o machismo. Fica no masculino plural, predomina quanto ao gênero pai, do masculino. E concordância nominal. Vejo pássaros. É a concordância do nome com os seres que eu vejo, que eu nomeio. Aqui, pássaros mais que um. Concordância quanto ao número com pássaros. Quanto ao gênero, aqui é arbitrário. Pássaros nós estamos usando no masculino. A gramática carimbou com o gênero masculino esta palavra pássaro. E agora, o pássaro estava voando, concordância nominal, com o nome. Concordância nominal com o nome. Só vejo um, então digo pássaro. As 2 primeiras concordâncias dispensam maiores explicações, evidente, não há problema nenhum, tá? Vamos, assim, já explicamos, assim, demais, mas vamos lá. As 2 primeiras concordâncias dispensam maiores explicações, pois seguem a orientação tradicional. A concordância pronominal, porém, vem sendo confundida com a unidade tratamental, que é outra coisa. A concordância nominal, que seria, a que o nome referente efetua com os seres referidos. Ao observar os exemplos acima e fixando-se objetivamente nas nomenclaturas verbal, nominal, adnominal, pronominal e nominal, as dúvidas se dissipam. A neodidática procura dar ênfase à clara relação que a concordância estabelece entre os 2 polos específicos e destaca a finalidade da concordância, o que tradicionalmente não se está fazendo. Vamos agora ver as 3 macronormas da concordância. Fazem parte do arcabouço gramatical as regras básicas que comandam a estrutura e o funcionamento dos textos da língua portuguesa. A concordância, ou na concordância, igualmente figuram as macronormas que sustentam todo o sistema desse capítulo da sintaxe. Veja-se a sua síntese. Na língua portuguesa, o nome é o único regente de concordância. Um nome, ainda que determinante, não se flexiona para concordar com outro nome. Isto é, nome não concorda com nome, que é a base, o foco desta tese 12, né? Deve-se efetuar concordância com o nome que se tenciona determinar. Nós vamos ter exemplos sobre isto. Vamos ver aqui. Vocês sabem que depois de verbo de ligação aparecem também determinantes, e aqui nós podemos ter, na posição 3, depois de um verbo de ligação, um nome ou um ad nominatus. Aqui é um nominato, aqui é um nominato, e aqui nós vamos ver que não há concordância, porque nome não concorda com nome. Esta casa é um paiol de pólvora, casa paiol.
a casa ou paiol. Não há concordância, mesmo que isso aqui seja determinante deste. Estas pílulas parecem veneno. Pílulas, feminino plural, e o determinante veneno, parecem veneno. Verbo de ligação, lembrem-se. Mais exemplos. A igreja ficou um cemitério. A igreja é um cemitério. Verbo ficar, verbo de ligação. Nome determinando outro nome, não flexiona, não concorda. As meninas tornaram-se mãe. As meninas tornaram-se mãe. Se quisesse dizer mães, aqui não haveria concordância assim abnominal, não. Seria uma concordância nominal. Mães com seres mães, né? Carlos considera este revólver uma relíquia. Revólver, uma relíquia, masculino e feminino. Não há concordância, mesmo que essa relíquia seja determinante de revólver. Claro que aqui Carlos considera que este revólver, ser esse revólver, uma relíquia. Temos o verbo de ligação latente atrás aqui, porque nós temos aqui um predicado, verbo nominal, que a gramática classifica, mas não há necessidade de ficar classificando o verbo com essa nomenclatura terrível da tradicional. A guerra transformou a lagoa em um mar de sangue. Mesmo que tenha preposição aqui, continua sendo predicativo e não há concordância. A lagoa, um mar de sangue. Essa lagoa está sendo determinado por mar, nome determinando outro nome, mas não há concordância. A pergunta continua de pé. Tem preposição, de qualquer maneira, esse de pé aqui é um determinante de pergunta de pé. Sua vida continua um mistério, continua verbo de ligação, né? Vida, mistério, né? Masculino singular, feminino singular. Se os nomes nessa situação, isto é, um sendo o predicativo do outro, né, forem do mesmo gênero e do mesmo número, ter-se-á aparente concordância, ou seja, essa igualdade pode existir, mas não é fruto de concordância de determinante com o determinado. É apenas fruto de concordância de gênero e número dos dois polos. Ambos concretizam a concordância nominal, com o ser que cada um representa. E, casualmente, ambos podem ser do mesmo gênero e do mesmo número. Apesar disso, a macronorma de nome não concorda com nome continua de pé. É um predomínio da lógica, é o predomínio da lógica, da gramática inata que impera na estrutura e funcionamento da língua. Observe-se. As igrejas ficaram escolas. Interessante, aqui parece que há concordância de nome com nome, mas é mera coincidência. Igrejas representam aquele santuário, escolas, aquele estabelecimento de educação. Mas cada uma escolas faz concordância nominal com o nome que representa, igrejas faz concordância nominal com os templos que representa. Então, a concordância aparente aqui é ocasional, é coincidência apenas, mas não há intenção de fazer concordar. Aquelas tempestades pareciam punições. Aquelas tempestades pareciam punições. Tempestades, punições. As tempestades, as punições. Parece que há concordância. Punições é uma coisa, é um nome, né, que representa aquela coisa abstrata. E tempestades também representa coisas, né? Então, tem concordância nominal com aquele fenômeno da natureza, concordância nominal com o nome abstrato. Aqui nos textos a seguir, alguns nomes parecem com função clara de adnome, desempenhando o papel de verdadeiro determinante adjetival. Um nome é determinante de outro nome, mas seguindo a macronorma de nome não concorda com o nome, mantém-se invariável e inconcordante. Adnome constituído de nome nato. Adnome, que isso aqui é? Adnome acompanha o nome, mas não tem concordância. A mãe comprou alguns botões cinza. Esse cinza, feminino singular, porque concorda com aquele pó, né?
concordância nominal, e botões plural também, mas não há concordância daqui, mesmo que isto aqui tipifique isto. Determine isto, mas não tem concordância, porque nome não concorda com nome. Organizaram-se duas passeatas monstro. Monstro, cuidado que não é monstruosas aqui. Monstro é um nome que representa aquele ser fantástico, aquele bicho, aquele monstro, aquele fantasma, né? E tem concordância nominal com aquele ser que nós idealizamos. E passeatas é um nome feminino plural, não há concordância. Nome não concorda com nome, mesmo um sendo determinado de outro. Ela optou pelos vestidos laranja. Vestidos, coisa, laranja é outra coisa. E laranja tipifica vestido. Então aqui, nome não concorda com nome, mesmo tipificando, determinando vestidos. As crianças prodígio não foram matriculadas. O adjetivo seria prodigiosas, né? As crianças prodigiosas, as crianças prodígio, milagre, né? Então, nós temos aqui um nome determinando outro nome e não faz concordância. Nome ad nome aposto. Recordem-se, nós chamamos de aposto nome ad nome. A nomenclatura nome ad nome dispensaria qualquer explicação, pois é autoexplicativa, significa nome colocado junto a outro nome. O primeiro é determinado pelo segundo. É um determinado, um é determinado e outro é determinante. Mas a determinância acontece sem um concordar com o outro, pois a macronorma é fielmente respeitada. Nome não concorda com nome, ainda que um seja determinante do outro. Observem-se nomes sintagmados. Este campo, querência amada do meu avô, nunca foi vendido, nunca será vendido. Este campo, vamos tipificar, que campo é esse? A querência amada do meu avô. É um aposto, nome ad nome, né? Nome colocado depois de outro nome, sendo determinante um do outro. A Praça dos Macacos, local de reunião dos camelôs, foi interditada. Interessante. Nós temos aqui essa praça, que vai ser determinada por local de reunião, mas é um grupo nominal, e aqui mais um grupo nominal, mas o núcleo nome não concorda com o outro núcleo nome, né? Porque nome não concorda com nome, mesmo um sendo determinante do outro. Aqui temos nome ad nome, um sendo determinante do outro. A escola Centro de Habilitação de Paraplégicos receberá recursos especiais. A escola Centro de Habilitação de Paraplégicos receberá recursos especiais. Olha, escola centro. Observem bem, aqui temos um grupo nominal em torno desse centro, né? E que vai determinar qual centro e ainda mais um determinante para formar esse grupo nominal. Mas o líder é esse nome, e nome não concorda com nome, mesmo em este sendo determinante deste. Há nomes constituídos de nome preposicionado. De fato, é isso que nós vemos aqui. Ad nome acerta apontando para o nome, para dizer que ad nome é termo acessório, ad nome, preposicionado, iniciado, introduzido por preposição, preposição é introdutora. Mas vejamos o que diz o texto. As locuções adjetivas ou adnomes estruturados com nomes preposicionados, nome preposicionado, pronome preposicionado, pronome preposicionado, né? Formando grupos nominais, inserem-se na macronorma de nome não concorda com nome, mesmo quando um determina o outro. A rapariga sempre mostrou uma vontade de ferro. Vontade de ferro. Esse de ferro tipifica, determina a vontade, tipifica a vontade. Os adnomes cercados podem tomar forma vocabular também. A rapariga sempre mostrou uma vontade férrea, poderia dizer. Mas aqui o que nos interessa, neste capítulo, na tese 12, é dizer que nome, mesmo sendo determinado de outro nome, ele não se flexiona para concordar. Nome não concorda com nome. Era um homem de pouca confiança. Olhem aqui, de pouca, é um grupo nominal, mas é verdade que esse confiança é um nome abstrato que determina outro nome,
Tá? Então, aqui poderíamos ter, assim, a vontade de fazer concordar, mas não concorda, porque nome não concorda com nome, mesmo um sendo determinante do outro. Pareciam indivíduos de consciência pesada. Ó, grupo nominal sendo adnome, determinando indivíduos de consciência pesada, né? Então, não temos concordância aqui deste nome com este nome, mesmo que um seja determinante do outro. Os cidadãos com excessiva riqueza eram considerados suspeitos. Olhem, cidadãos com excessiva riqueza. Aqui, cidadãos, riqueza. Este riqueza forma um grupo nominal funcionando como adnome, determinando outro nome. Nome riqueza não concorda com cidadãos. Então, cidadãos com excessiva riqueza eram considerados suspeitos. As mulheres a pé devem partir antes. As mulheres pedestres, né? Bom, mas de qualquer maneira, a pé é um nome. Nome não concorda com o nome, mesmo que esse determinante, esse funcione como determinante deste nome, determina outro nome, não vai concordar. Observação: os adnomes cercados podem tomar forma vocabular, como vocês viram aqui, pedestre. Podem, nem sempre é possível. Nomes compostos e fenizados, com ou sem preposição. Aqui nós temos, assim, algo interessante que nos ajuda muito a guardar, a perceber, a concluir se devemos ou não colocar no plural certas palavras que entram na composição, na formação dos substantivos compostos. Vejamos o texto. Nomes compostos hifenizados, que tem hífen, ó, que tem hífen, com ou sem preposição. Alguns têm preposição, aqui tem, né? Então, a macronorma, objeto da presente tese, é tão respeitada pela gramática inata da língua portuguesa que, até entre os substantivos compostos, os nomes compostos, né, ela impera com toda a soberania, não importando se entre os dois nomes existe ou não preposição. Observe-se como o segundo nome funciona como determinante do primeiro sem efetuar concordância. O segundo nome determina o primeiro e não efetua concordância, porque nome não concorda com nome. O caçador disse que encontrou 2 mulas sem cabeça. Ó, 2 mulas sem cabeça. Interessante, encontrou. Ó, aqui é um nome composto que representa aquele ser que vocês estão imaginando, né? Mas aqui existe mulas sem cabeça. Este cabeça determina mulas, com a preposição junto. Nome não concorda com nome, mesmo um sendo determinante do outro. O Brasil encomendou 2 navios escola. Navios para ser escola tipifica, esse navios tipifica, essa escola tipifica navios, escola tipifica navios. Nome determina outro nome, nome não concorda com nome. Brigaram por causa de meia dúzia de pés de moleque. Olhem aqui. Nós devemos ficar dentro deste nome composto, né? Nomes compostos, tá? Com preposição no meio não interessa. Esse moleque é determinante de pés. Com a preposição de tipifica esse pés de moleque, dá o tipo. Isto aqui é um nome composto que representa aquele objeto que vocês conhecem, que dá água na boca, né? Pés de moleque. Abri a gaiola e libertei os corações de boi. É um pássaro, corações de boi. Este nome composto representa aquele objeto, aquele ser. Lembre-se, nome, palavra que nomeia seres. Nome composto aqui. E olhem que internamente é feito de 2 nomes. Corações de boi. Boi determinante de corações e fica invariável. As bananas maçã. Ó, maçã é nome que determina outro nome. Não concorda, não flexiona. Tá? Mesmo que um seja determinante do outro. Tipifica maçã, mas é outro nome que determina. Nome não concorda com nome. Tá? As bananas maçã, no meu entendimento, são mais gostosas. Tá? Assim, na estruturação de palavras compostas, o império do nome continua inviolável. Nome é o único regente de concordâncias e nome não concorda com nome. Sem dúvida,
diante dos levantamentos, exemplificações, demonstrações por sintagramas e elucidações postas, a tese proposta parece se confirmar com solidez. Os fatos gramaticais estão aí para a análise de quem quer que seja. Após analisar o papel sintático do tradicional substantivo, o autor sustenta que esse nome, embora seja uma palavra flexível, jamais realiza concordância com outro nome. A própria definição sintagramatical do nome já exclui a possibilidade de um nome concordar com outro nome, pois, segundo o seu conceito, nome é a palavra que ocupa ou pode ocupar a posição 1 da fórmula da oração e tem ou pode ter determinantes concordantes. Assim, o nome pode ter concordantes, mas ele jamais efetuará concordância com qualquer outro termo. Se concordância houver, será mera coincidência provocada pela concordância nominal, em que cada nome concorda com o ser que representa.